Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou atender ao pedido de duas queridas inscritas aqui do canal. Desde já, gratidão, meninas, pela sugestão de conteúdo. Em abril, a Elisângela Ferreira me pediu para fazer bloquinhos costurados, diversos modelos, sem usar muitas ferramentas. E a Rosane Afonso, no mês passado, me pediu um modelo de encadernação chamado de caderno 2x2. Então, eu reuni o pedido de ambas e farei hoje um caderninho 2x2 com mix de costuras na lombada. Então, bora lá acompanhar o tutorial desse projeto? Para começar, eu recortei duas folhas de papel craft de 240 gramas com 21 centímetros de altura por 30,5 de largura. Para isso, eu peguei uma folha de scrap, cortei 9,5 centímetros de uma das partes e consegui um papel desse tamanho. Agora eu vou utilizar a base de vinco da Martha Stewart e vou usar um boleador improvisado de caneta. Essa é uma caneta esferográfica já sem tinta. Eu vou aproveitar a esfera dela de 1 milímetro, que é excelente para substituir os boleadores. Daria para vincar perfeitamente na base de corte com uma régua, mas como esse papel craft ele é bem espesso, a base de vinco vai me facilitar. Eu vou começar determinando a largura da capa que terá meu caderninho e criar os vincos. O tamanho da capa do meu caderninho terá 14,2 centímetros ou 5 polegadas e 5 oitavos. Se você tiver dificuldade em entender as polegadas, veja esse vídeo aqui para ver se te facilita a utilização da base de vinco. Então, o primeiro vinco eu vou vincar a 5 polegadas e 5 oitavos, que equivale mais ou menos a 14,2 centímetros. Eu gosto de deixar uma pequena lombada de 6 milímetros para costurar o caderno, então eu vou vincar a 5 polegadas e 7 oitavos, deixando essa distância de 1/4 de polegada na lombada. E agora vou repetir a mesma medida da capa, marcando então agora aqui a 11 polegadas e meia, ficando então com a folha com 29 centímetros. Agora eu farei a capa do segundo caderninho, começando o vinco com 2 polegadas ou 5,1 centímetros. Repito a lombada, deixando aqueles 6 milímetros ou 1/4 de polegada. Faço o vinco então a 2 polegadas e 1/4. Deixo os 14,2 centímetros da distância da capa do caderno que eu determinei, então meu vinco será a 7 polegadas e 7 oitavos ou 19 centímetros,9. Agora, com a ajuda da dobradeira, eu vou reforçar todos os vincos criados na base de vinco. O próximo passo é fazer uma marcação central aqui na lombada, então eu vou marcar 3 milímetros aqui no meio, para criar uma linha central para servir como guia para que eu possa fazer os furos da encadernação. E eu farei isso nas duas lombadas dos dois cadernos. Vou repetir o mesmo procedimento, agora na segunda capa, que será a parte do segundo caderninho. Na segunda folha, que faz parte do segundo caderninho, eu vou marcar 6 centímetros e vou excluir esse excedente do papel para que eu possa criar um bolsinho. E como no primeiro caderninho só sobrou 1,5 centímetro, eu vou recortar para que não me atrapalhe na hora de fazer a montagem. Eis aqui a capa do primeiro caderno e a do segundo caderno, que eu vou fazer a colagem a partir dessa pequena lapela que a gente marcou com 2 polegadas. Vou colar, mas antes eu vou criar um bolsinho usando esse furador de entalhe. Vou marcar aqui mais ou menos no centro para que eu possa fazer esse recorte, criando essa pequena entrância no bolso para ficar mais bonito e facilitar na hora da gente utilizar esse bolsinho no caderno. Vou fazer a colagem apenas nas bordas, tanto na borda superior, a lateral e na inferior. E com isso, vou unir ambas as capas do caderno. Esse bolsinho será a junção entre as capas, então eu vou fazer a colagem preservando o vinco que a gente criou da lombada. Eu dobro ainda para facilitar, para que eu não faça a colagem nesse vinco e não dificulte na hora de fazer a montagem do caderno. Farei agora a colagem do segundo bolsinho, que vai fazer parte da contracapa do segundo caderninho. Antes de colar, eu também vou fazer o entalhe, então faço a marcação no centro, para que eu possa fazer esse detalhe com o furador, e só então eu faço a colagem. Vou passar a cola apenas nas bordas superior e inferior, porque ele é apenas um bolsinho e não vai precisar unir uma página a outra.
E assim ficou pronta a estrutura da capa do meu caderninho, com ambas as capas já prontas. Aqui é a parte do primeiro caderninho. Ele fica como se fosse um Z para você inserir 2 cadernos em cada uma dessas lombadas. Porém, se você utilizar uma folha A3, por exemplo, para fazer esse caderno, não precisa tanto artifício. Basta você cortar a altura do seu caderno, dividir ela em 3 partes, que dá 14 centímetros, e tá pronta a estrutura de forma bem mais rápida do que assim colando e montando as folhas de scrap. Vou fazer agora os furos da encadernação usando essa base de EVA que eu colei várias folhas entre si e um agulhão, pode ser qualquer agulhão que você tenha aí na sua casa. Para fazer a furação da capa, você vai posicionar o agulhão reto, fazendo um furo de 90 graus. Fiz um gabarito marcando uma folha de A4 dividida ao meio, fazendo a marcação nas bordas com 2,5 cm e no meio eu fiz furos a cada 2 centímetros. Dobro ela ao meio, alinhando com a linha central que eu fiz na lombada. Abro a folha e vou seguindo as marcações que eu criei, fazendo os furos de forma perpendicular, furando de forma reta, e assim eu vou repetir o mesmo procedimento na outra lombada do outro caderninho. Alinho o gabarito na linha central e faço os furos conforme a marcação do papel. Vou criar agora o miolo do meu caderno. Um deles eu vou fazer com uma folha de papel sulfite, dobrando elas ao meio com a ajuda de uma dobradeira. Eu fiz isso em 12 outras folhas de papel, vou agrupá-las para que eu possa começar a fazer a furação. Prendo com um clipe para que ela não corra e eu consiga dessa forma fazer a furação de forma alinhada. Vou utilizar o mesmo gabarito que eu usei para fazer a furação da capa. Nessa hora é importante que você alinhe bastante o seu gabarito com as folhas internas. Se necessário, prenda-as com um clipe, reforce bem que ela fique bem unida no vinco criado entre as folhas do miolo do seu caderno, coincidindo o vinco do gabarito com a folha do seu miolo. Com isso, você vai fazer a furação de forma oblíqua com seu agulhão e não de forma reta. Quem tem que estar no ângulo reto é o seu caderninho. A agulha tem que entrar a 45 graus. Vou até dar um zoom, aproximar para vocês verem melhor. Vocês vão inclinar o seu agulhão para que ele saia do outro lado do miolo. Deixe ele sempre inclinado. De forma oblíqua, você vai introduzir na marcação que você fez no gabarito e vai forçando para que você consiga perfurar todas as folhas até que o seu agulhão saia do outro lado. Você coloca na marcação, vai girando, rotacionando, até que ela saia do outro lado lá. Tá vendo a pontinha saindo? Meu agulhão de forma oblíqua. E assim eu vou fazendo a furação nos demais pontos que eu marquei, igual o gabarito que eu utilizei na capa. No final você terá conseguido furar bem no meio, bem no vinco, para sua encadernação ficar certinha, bem perfeita. Eu fiz o mesmo com outro bloquinho que irá compor meu caderno, com papel pólen pontilhado, com o mesmo tamanho, dobrando apenas no meio, e eu vou refilar essas folhas depois que eu introduzir nos cadernos. Em cada uma das capas vai ficar costurado um desses caderninhos, um para anotação e outro para desenhos, e vou começar agora a fazer a encadernação costurando o primeiro caderninho na primeira capa. Vou usar essas duas cores de fio encerado para criar uma decoração a mais no meu caderno. Inicialmente eu havia feito a medida do tamanho do fio com 3 vezes o tamanho do caderno, mas depois eu vi que não é necessário, 2 vezes já é o suficiente para fazer esse tipo de costura que eu vou fazer. Vou utilizar uma agulha para encadernação, essa agulha curva que é excelente para fazer qualquer tipo de costura de encadernação, ela facilita bastante o nosso trabalho, mas a agulha reta também dá certo. Vou encontrar primeiro o miolo e vou introduzir a agulha de dentro para fora no primeiro furo na parte de baixo. Saio com a linha na parte de fora do primeiro furo, deixo uma pequena rebarba pendurada para que eu possa fazer o arremate, dando o primeiro nozinho nesse primeiro ponto do caderno. Retorno para dentro do caderninho no próximo furo, no segundo furo. Nas primeiras folhas, os primeiros furos
fica bem difícil, tem que ter um pouco mais de paciência para você conseguir costurar, mas depois que ele vai alinhando certinho, fica bem mais fácil. E então, retornando ao miolo, na parte central, pelo segundo furo, eu vou dar um nó com essa rebarba que eu deixei do barbante sobrando, para concluir esse primeiro ponto do meu caderno. O segundo ponto, eu vou fazer um ponto correntinha. Então, no terceiro furo, eu saio com a agulha para a parte externa do caderninho, e na hora de retornar para a parte central do miolo, eu passo antes a agulha por baixo do primeiro ponto, para retornar a parte central pelo mesmo ponto em que eu saí. E olhem que fofo! Agora eu vou retornar a parte externa pelo quarto furo e dessa vez eu vou usar o ponto reto, retornando a parte central pelo furo anterior sem fazer o envoltório por baixo para não criar uma corrente. E assim eu vou alternando entre os pontos. Vou para o próximo furo, dessa vez vou usar o ponto correntinha, então eu saio com a agulha para a parte externa e antes de retornar para a parte interna, eu passo ela pelo ponto anterior e retorno à parte central pelo mesmo furo em que eu saí. Sempre procuro firmar bem a linha, puxando ela, ajeitando os pontos, principalmente o correntinha, porque ele embolou agora na hora que fui passar a agulha. Agora eu vou sair para a parte externa, o próximo ponto vai ser um ponto reto, eu retorno pelo furo anterior, sem passar por baixo do furo, e assim eu vou seguindo sucessivamente, alternando entre o ponto reto e o ponto correntinha. Quando eu quiser, eu passo por debaixo do ponto anterior, criando esse enfeite, essa corrente, esse enlace que fica bem bonito na lombada. Seguindo a alternância, o último ponto do meu caderninho será um ponto correntinha. Então, eu saio com a agulha pelo último furo que eu fiz da marcação do gabarito, vou para a parte externa e antes de retornar para a parte interna, eu faço o enlace passando por debaixo do ponto anterior, que foi um ponto reto. Enlaço, retorno para a parte central do caderninho e então eu faço o arremate, fazendo um nozinho, passando a agulha por debaixo do ponto anterior. Depois é só recortar o restante do barbante e aí eu percebo que foi muitas 3 voltas que eu havia dado, basta apenas 2 voltas para fazer esse tipo de costura. E olhem só que lindinho que fica essa borda toda decorada na lombada. Vou cortar agora o barbante laranja, dessa vez eu já sei, são 2 medidas do tamanho do caderno, não precisam 3, porque eu vou alternar entre os pontos reto e correntinha novamente. Se você for fazer um ponto todo correntinha, são 3 voltas, gente. Mas eu vou fazer a mesma costura que eu utilizei na lombada anterior, dessa vez na segunda lombada do segundo caderninho. E eu sigo fazendo o mesmo procedimento que eu fiz na primeira encadernação. Como eu falei, as primeiras folhas são bem mais difíceis de você fazer a costura, mas à medida em que você vai enlaçando, o seu caderno vai ficando mais alinhado e fica bem mais fácil de você costurar as folhas. Nesse segundo caderninho, eu também vou fazer a alternância entre os pontos reto e o ponto correntinha.
Finalizada a costura da encadernação, agora eu farei os refiles dos miolos dos cadernos. Eu abro a capa para facilitar o corte e para ajustar o tamanho. Então, com a ajuda da régua e do estilete, eu vou vagarosamente cortando todo o excedente do miolo que ultrapassa o tamanho da capa. E veja no final como fica tudo retinho, bem bonitinho. Vou dobrar o caderno, abrir pelo outro lado, ajustar o tamanho da capa do fundo e repetir o mesmo procedimento de refile. E assim o meu caderninho já está pronto, meu caderno 2x2, com 2 miolos diferentes, um com pauta, com esse pontilhado, para que eu possa escrever e fazer rabiscos, tem um bolsinho na parte externa, e então é só você virar o caderno e você tem em mãos um segundo caderno também com bolsinho e dessa vez com folhas lisas. Agora eu vou fazer o fechamento desse caderno, trazendo uma sugestão de uso de uma das faquinhas de corte que eu recebi da In Love Arts Shop. E eu vou fazer o fechamento junto com uma decoração usando essa faquinha de corte da In Love Arts Shop, que é a folha de caderno pontilhada muito bonitinha, e essa duplinha de passa-fitas muito fofa e bastante funcional para a gente utilizar como fechamento de mini álbuns, por exemplo. Está aparecendo agora na tela o meu cupom de desconto se você quiser adquirir esses e outros modelos de faquinhas lá na In Love Arts Shop. Bom, eu usei a faquinha de recorte de caderno e fiz o recorte nesses dois papéis, no pólen e no vegetal, e no papel matelacê eu recortei o passa-fitas. Agora eu vou decidir a posição em que eu quero que seja o fundo do meu caderno, essa aqui será a capa, e na parte do papel liso eu farei o fundo. Então, eu inicio colando a decoração, que são o recorte das duas folhas de cadernos em papéis diferentes. Vou colar para que depois eu possa colar o meu passa-fitas por cima. E ele é super legal, gente, vocês vão ver. Eu vou passar essa rendinha, que ela mede mais ou menos 1 centímetro, aqui no centro dele. E na hora que eu for fixar no meu projeto aqui, no meu trabalho, no fundo do caderno, eu não vou colar todo ele, para que eu possa ter a mobilidade de puxar a fita. Então eu passo colas apenas nas áreas em que a fita não tem contato, para que eu possa fixar no projeto. E com isso a minha fita fica solta e eu tenho essa mobilidade, me permitindo com que eu puxe a fita do tamanho que eu desejo. Então basta que eu dê um lacinho na parte da frente e eu possa arrastar esse laço para qualquer direção do meu caderno. Posso deixar ele no meio ou arrastar para um dos lados do caderninho. Agora eu vou fazer a decoração da capa principal do meu caderno usando os mesmos recortes que eu fiz com a faquinha de folha de caderno nesses dois papéis, no papel vegetal e no papel pólen. Vou concluir a decoração usando esse outro set de faquinhas da In Love Arts Shop, o link estará na descrição do vídeo para vocês conferirem. Eu já fiz esse enfeitinho previamente, conforme eu já havia feito em um vídeo anterior aqui no canal. Passei papel vegetal, com a diferença que eu passei Glossy Accents. Vou deixar o link nos cards para vocês conferirem o passo a passo desse enfeitinho que eu já fiz antes. Deixo secando sob bases de acrílico para carimbos e vou fazer algumas carimbadas com esse aplicador de carimbos rotativos da Plus Japan. Se você quiser ver esse e outros modelos, vou deixar o link aparecendo nos cards para vocês verem outros modelinhos de carimbos rotativos. Faço uma máscara com fita crepe e um pedaço de papel rasgado e vou fazer a aplicação do carimbo aqui nessa parte do cantinho do papel. E olha que efeito super bacana que eu consegui. Vou fazer agora um rabisco a lápis do título do meu projeto. Vou escrever a palavra Notes para que eu possa fazer uma espécie de lettering fake usando caneta gel. E este foi um segundo pedido feito pela Elisângela Ferreira de construir títulos para quem não possui carimbos. Então eu fiz a marcação a lápis, tô passando um limpa-tipos só para tirar o excesso do grafite do meu rabisco, deixando uma linha bem fininha, e agora eu vou cobrir normalmente usando a caneta gel. Feito isso, eu vou seguir com o próximo passo, que é feito o lettering, que é aquele princípio de quando a gente desce, a linha ela fica mais grossa, e quando a gente sobe o rabisco da letra, a linha é fina. E então, seguindo todo o princípio do lettering, eu vou preencher todas as letras, redesenhando elas
tomando cuidado para na hora em que eu descer com o rabisco, eu engrossar um pouco mais a linha e na hora que eu subir com o traço, permanecer com ele fino. Dessa forma, eu vou preencher toda a minha palavra para que ela fique parecendo que eu escrevi com a caneta brush, por exemplo. No final é só ir retocando alguns pontos em que precise de ajuste e praticamente está pronto o seu título feito com uma caneta gel imitando um lettering. E eis aqui uma forma alternativa de se construir títulos para sentimentos de cartão, para títulos de projeto, cadernos, layouts, enfim. E ficou pronto o meu caderninho 2x2, é só dar um lacinho na fita, no fechamento, e como eu falei, você pode correr o laço para qualquer direção, o que deixa seu trabalho ainda mais personalizado. E esse tipo de fechamento, como eu disse, você pode aplicar em mini álbuns, em flipbooks, ou até utilizar mesmo esse modelo de encadernação para fazer mini álbuns duplos, de gêmeos, de gravidez, ou até mesmo para planners, flipbooks. Enfim, é só a sua imaginação te guiar a lugares super coloridos e você aproveitar esta pequena ideia que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, desse tutorial de caderninho 2x2, que tenha trazido alguma inspiração para vocês, que vocês tenham curtido todas as dicas que eu trouxe por aqui para incrementar ainda mais os seus projetos. Se gostaram do vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like e seu recadinho. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela companhia, obrigada pelo tempo que vocês me doaram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!